Os cristãos de Tessalónica, a quem São Paulo escreveu a carta que nós temos vindo a escutar, estavam bem piores do que nós. Porque este foi o primeiro escrito do Novo Testamento. De todo o Novo Testamento, o primeiro escrito, historicamente, foi este, não foram os Evangelhos. Os Evangelhos apareceram quase 30 anos depois da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E porquê é que eles estavam bem piores do que nós? Porque não tinham base nenhuma sobre o final das suas vidas. Nós sabemos que no tempo de Jesus, o povo judeu, havia uma facção que acreditava na ressurreição dos mortos, mas havia uma outra facção que não acreditava na ressurreição dos mortos. Estes primeiros cristãos, alguns deles, os apóstolos e muita gente à volta de Jesus, tinha visto e acreditado na ressurreição de Jesus, mas estes cristãos de Salónica já só tinham ouvido falar, já era só de ouvido, não tinham presenciado, já não havia o vigor dos 12 e daqueles que estavam ali mais perto a contar a ressurreição de Jesus. E instalou-se no seio da comunidade esta dúvida. Mas nós morremos e acabou-se? Ou morremos e ressuscitamos? E São Paulo, nesta carta, tenta responder a esta pergunta. Primeira coisa, que todos morremos, é verdade. Daí não há alternativa. Para já, que todos morremos, é verdade. Mas que a morte para o cristão não é uma desgraça, também é verdade. Então São Paulo, o que nos pede é que nós não andemos tristes como aqueles que não acreditam em nada. E aqui é que a coisa começa a ser mais complicada. Porque não sei se nós não, obviamente, já sabemos, nós estamos todos numa alta teologia, mas eu não sei se todos os cristãos acreditam a sério que há uma vida eterna para além desta vida. E a pergunta é, e se acreditam que há uma vida eterna depois desta vida, o que é que andamos a fazer para a conquistar? Que é a questão do Evangelho de hoje. Então o primeiro pedido que São Paulo nos faz é: não andem tristes com esta história da morte. É claro que a gente tem que ficar tristes quando vê cenas de guerra, a gente a morrer inocente, os nossos familiares, os nossos amigos que pioram, que morreram. Claro que humanamente é muito triste a separação, a morte de alguém que nós gostamos e que nós conhecemos ou amamos. Mas essa tristeza não pode abalar a minha fé. Porque nós sabemos que há uma vida para além desta vida e que essa vida para além desta vida é preciso conquistar. Esta é a primeira coisa que São Paulo nos pede. É permitida uma certa tristeza, a tristeza humana de quem perde alguém e que às vezes nos acompanha a vida toda. Mas atenção, que isso não abale a nossa fé. Porquê? E então São Paulo explica quem é que vai para junto de Jesus. Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Aqui está a fórmula para ir para o céu. Queremos ir para junto de Jesus? Vivamos à maneira de Jesus. É simples. Deus levará para junto de Jesus aqueles que tiverem morrido em Jesus. Não é aqueles que chamaram o Padre no último momento da sua vida. É aqueles que levaram uma vida de tal maneira identificada com Jesus que o mais natural é que quem viveu com Jesus aqui continua a viver com Jesus lá. E depois, a maior certeza e a maior alegria. Lá estaremos sempre com o Senhor. Quem é que depois disto pode chorar ou pode desesperar quando morre alguém? Se foi desta para melhor, que é mesmo assim, é que foi desta para melhor. Porque aqui chorou, aqui sofreu, aqui teve complicações na vida. Teve muitas felicidades, mas também teve coisas complicadas. Lá já não tem. Mesmo quando nós nos consolamos, agora já não sofre. É isso mesmo. Agora já não sofre. Porque em Deus não há sofrimento. Então, os cristãos de Tessalónica estavam bem piores do que nós. Porque eles tinham esta dúvida. Os Evangelhos ainda não tinham sido escritos. Mas nós já ouvimos os Evangelhos. Nós já sabemos como é que isto funciona.
E então começamos hoje a ouvir o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. É o chamado capítulo escatológico. Escatológico não é doença, hein? Nem é especialidade da medicina. O escatológico é que nos fala das realidades para além desta vida, hein? Do futuro para além desta vida. E então, são 3 parábolas que vamos escutar nos próximos domingos, esta com mais 2, são 3 parábolas em que Jesus nos desperta para as realidades para além desta vida ou para além da morte. A primeira parábola que nós escutamos das 10 virgens. A próxima parábola do próximo domingo, parábola dos talentos. E depois a última parábola no dia de Cristo Rei, aquela famosa parábola de Jesus, que é a matéria do nosso julgamento. Estava com fome e deste-me de comer, estava com sede e deste-me de vestir, sempre que o fizeste a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Esta é que é, como os professores alguns dizem qual é a matéria que vai sair. É a mesma coisa. Nós já sabemos qual é a matéria do nosso encontro com Deus. É só sobre isto. O bem que andamos a fazer e o bem que deixamos de fazer. Esta parábola de hoje, capítulo 25, as parábolas das 10 virgens, em que a vida eterna é comparada a uma festa, a um banquete, ao qual nós estamos todos convidados. Mas há gente que se prepara e há gente que não se prepara. E aqui Jesus, nesta parábola, divide estas 10 virgens. Era normal que as amigas da noiva fizessem um cortejo a acompanhar a noiva até ao sítio do banquete e esperar aí pelo noivo. E destas 10 amigas da noiva, 5 foram prudentes. E 5 foram imprudentes. E aqui é uma primeira coisa que eu acho que nós cristãos devemos começar ou continuar a brilhar. Sermos pessoas prudentes. Não é sermos chicos espertos. É sermos pessoas prudentes. A prudência é uma das 4 virtudes humanas. Daria pano para mangas. O noviço vai começar esta semana um curso sobre as virtudes humanas. Fica já avisado. Amanhã é a primeira aula. As 4 virtudes humanas. A primeira é a prudência. Portanto, virtudes humanas e virtudes teologais. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são dom de Deus, é Deus que dá em nós, não se compram, não se adquirem. É dom de Deus. Depois temos as 4 virtudes humanas, que são conquistas nossas. Esforços nossos para chegarmos a uma virtude, a um equilíbrio. E a primeira virtude, são por ordem, primeira virtude, prudência. Segunda virtude, justiça. Terceira virtude, fortaleza. Quarta virtude, temperança. Sermos prudentes. O que é ser prudente? É a capacidade de medir as consequências dos nossos atos. Do que dizemos e do que fazemos. Não é ser prudente para não ser apanhado pelo Supremo Tribunal. É ser prudente para não ser apanhado pelo Tribunal Supremo, que é Deus. E aqui é que é. O prudente é aquele que mede as consequências dos seus atos e que os ordena para o bem. Já viram isto humanamente? A começar nas nossas casas. Onde é que isto já nos levaria em termos de paz, de equilíbrio? Nós às vezes sabemos que se pegarmos nesta conversa ou neste tema, ou se pegarmos neste assunto, que a coisa vai incendiar e avançamos, isto não é prudência, é imprudência. Então esta é uma atitude que Jesus valoriza nesta parábola. 5 delas eram prudentes, ou seja, previram que o noivo podia chegar atrasado, que elas precisavam de iluminar o caminho, e então não leve só a candeia, mas leve também a almotolia. E as outras são insensatas. Porquê? Porque foram imprudentes. Porque não mediram as consequências do convite ao qual tinham sido convidadas. Segunda coisa que Jesus valoriza nesta parábola, a atitude da vigilância. Estarmos vigilantes. O que está vigilante é o que não está a dormir. Nesta parábola
elas começam todas por estar vigilantes e acabam todas por adormecer. Aqui todas adormecem, mas Jesus diz, portanto, vigiai, ou seja, não adormeçam, não adormeçam na conquista deste banquete, não adormeçam na vossa vida, não vivam a vossa fé de um modo adormecido. Este é o estar vigilante, é estar atento. Nós somos tão peritos nisto, não é? Vem uma dor um dia, vem uma dor 2 dias, estou atento. Esta dor não passa. Por acaso até estou aqui com uma dor. Esta dor não passa. E a gente começa a ficar aflitos. E o que é que faz ao fim de 4 ou 5 dias? Vai ao médico, doutor, estou aqui com uma dor. Atentos! Estamos atentos a estes sinais. Então é preciso também estar atentos aos sinais que Deus nos vai enviando para cada vez mais nós ficarmos configurados com Ele. E esta atitude é a atitude contrária à preguiça, que é depois dos pecados capitais, porque a preguiça não nos faz avançar. E nós cristãos temos um grande problema em relação à preguiça. Sabe onde é que nós vemos a preguiça? Eu devia fazer. Eu devia ir. Eu devia visitar. E aqui é que entra a preguiça. É quando nós devíamos, temos um dever e não o fazemos. Porquê? Preguiça. Então, estar vigilante é estar atento. Atento ao quê? À minha vida, na minha relação com Deus, à minha vida na relação com o próximo. Sempre. Que é a terceira parábola deste capítulo 25. Terceira coisa que Jesus valoriza nesta parábola é a maneira como o esposo encontra estas virgens prudentes. Encontra-as com a candeia e com a almotolia. E é isto que nós vamos levar quando nos encontramos com Deus. A gente veste muito bem os mortos no caixão, muito bem vestidinhos, mas eles lá para cima não levam a roupa que vestiram aqui. Agora até já se faz umas maquilhagens para parecer que está vivo. Até parece que está vivo, mas não está. Foi mesmo, já. Nós não levamos a roupa que vestimos para junto de Deus. Nós não levamos os títulos. Isso fica tudo lá no epitáfio. Excelentíssimo senhor doutor, foi isto, foi. Até usamos meio tempo. Foi. Também não levamos isso connosco. Quando chegarmos à presença de Deus, só levamos a candeia e a almotolia. O que é que o Frei quer dizer? Quer dizer que no dia do nosso batismo foi acesa uma vela, a vela da nossa fé, uma vela trêmula, que os pais e padrinhos e o padre colocámos nas mãos da criança, nas nossas mãos, e pedíamos aos pais e padrinhos que velassem por essa luz para que nós fôssemos sempre iluminados pela luz de Cristo. Esta luz simboliza a nossa fé. E é o que nós apresentamos diante de Deus, esta candeia acesa, esta vela. Se ela for apagada, está mal. E o azeite significa o quê? Significa aquilo que alimentou a nossa fé. As boas obras. É isso que significa o azeite. Então, se a nossa candeia diante de Deus estiver apagada, mau sinal. Se estiver no limite, ainda nos safamos. Mas o que Deus quer é que todos nós nos apresentemos diante dele, candeia acesa e a almotolia cheia. A fé e as obras bem medidas. E aí entramos neste banquete e viveremos nesta alegria sem fim, que é uma das razões da nossa fé. Temos então aqui já um primeiro percurso. Agora só uma coisa aos mais novos. Atenção, não são só os velhinhos que morrem. Não são só os velhinhos que morrem. Não são só os doentinhos que morrem. Os mais novos também morrem. A gente olha para a Palestina e o que é que nós estamos a ver? Ainda ontem houve um grito do Presidente da França, ontem do Presidente da França, parem de matar as crianças. A gente achar que a morte é para os velhos ou é para os que estão muito malzinhos é um engano.
Reparem para casa, e calmo já, em casa, hoje à tarde, pensem nas pessoas que partiram antes de nós. Na alguma adivinhamos o dia e a hora? Em nenhuma. Os médicos dizem, este pode ser esta noite, mas pode não ser. Pode ser logo de manhã, pode não ser. Não sabemos o dia nem a hora. E isto não é para nos meter medo. É para acordarmos e ficarmos vigilantes. O Padre António Vieira escreveu um sermão sobre este Evangelho. Vejam o sermão de Santa Teresa de Jesus, por causa destas virgens prudentes. E então o Padre António Vieira dizia assim: ainda bem que nós não sabemos o dia e a hora da nossa morte. Porque se soubéssemos que morríamos daqui a 40 anos, viveríamos 39 sem Deus e no último é que nos agarrávamos a Deus. É isto. Este é que é o perigo do cristão. É achar que só quando estiver muito mal chama o padre e resolve as coisas. Não. No dia do nosso batismo foi acesa uma candeia. O azeite das boas obras está do nosso lado. Como é que cada um de nós se vai apresentar diante de Deus?